Olá, Universo Feminino volta e hoje com Mário Camacho, consultor de energia, assunto que muito nos interessa. Seja bem-vindo ao Universo Feminino. Vamos começar perguntando o que o brasileiro, o que nós, brasileiros, seres humanos, temos feito com a energia. A energia ela é uma coisa indispensável à vida hoje em dia, né? A vida moderna ela é impossível de ser vista mais sem energia. Antigamente, há muito tempo atrás, se vivia sem ela, né? Com fogo apenas, né? Hoje é impossível viver sem energia. E principalmente hoje em dia que a população vem enriquecendo, assim, vem melhorando de condição social, né? Muitas pessoas, inclusive isso o governo vem divulgando, estão deixando a linha de pobreza, estão ascendendo socialmente. A energia para essas pessoas ela vem se tornando uma importância maior, tendo uma importância maior, mesmo sem que elas tenham consciência dessa importância da energia, né? As pessoas que começam a ganhar um pouco mais, a ter mais recursos financeiros, obviamente elas procuram um conforto a mais de sua vida, né? Elas procuram ter uma situação mais confortável de vida. E com isso, inclusive dentro de casa, ela começa a comprar um equipamento, um eletrodoméstico a mais, começa a comprar um ar-condicionado. Antigamente ela tinha uma televisão, começa a ter duas, então tem mais um ferro para passar. Alguns que não têm chuveiro elétrico instalam um chuveiro elétrico dentro de casa, passam a ter, e isso aumenta o uso da energia. A grande maioria das pessoas, elas, vamos dizer assim, elas não têm a percepção do uso disso aí, de como usar isso, da importância que isso tem. Não só por desconhecimento, até pessoas esclarecidas mesmo não têm essa, vamos dizer assim, essa percepção dessa importância e do peso, vamos dizer assim, que individualmente cada pessoa dessa, se você olhar o todo, tem para o uso desse recurso no país. Isso... Porque passa a ser uma coisa tão natural e a gente não se dá conta do que está fazendo. E assim, a energia elétrica, nós assim, falando um pouco de energia elétrica, né? A energia elétrica ela é uma coisa que você não vê. Né? Você liga na tomada, sente o efeito dela, mas você não vê. É diferente de você pegar um copo de água, alguma coisa que é uma coisa que você está visualizando. A energia não. Você só sente a falta da energia elétrica basicamente em uma situação. Quando realmente ela não acontece. Quando ela falta. Acaba a luz em casa, a gente sabe que a energia acabou. Aí a gente sabe, porque quem mora em prédio tem que subir vários lances de escada para subir, já sobe reclamando. Né? O portão elétrico não funciona, quem mora em prédio que tem portão elétrico não fica, a pessoa já fica aborrecida e tem que chamar não sei o que, está atrasado para sair. Né? Ou então está num dia mais frio, aqui no Nordeste a gente não sofre tanto desse mal, mas está num dia mais frio, não pode tomar um banho quente. Né? Então essas coisas, elas refletem a vida das pessoas e as pessoas só sentem quando faz falta, quando falta. Quais são as fontes em que a gente busca energia hoje? Olha, as fontes de energia, elas são, falando assim de energia elétrica, né? Porque basicamente a gente tem energia elétrica, térmica, né? Mas falando da energia elétrica, mais para o uso residencial, a gente busca energia em várias alternativas, né? Ou energia que vem da água, né? Através do aproveitamento da força das águas, dos rios, certo? A energia que provém dos ventos, que é chamada de eólica, certo? A energia nuclear, que provém da fissão nuclear, tá certo? Que no Brasil a gente usa muito pouco, certo? A energia que vem de resíduos de indústrias, como bagaço de cana, que é chamada energia de biomassa, certo? Eólica eu já falei. Energia hoje em dia que a gente tem, que as universidades estão estudando, que é a energia proveniente de maré, que ela absorve, vamos dizer assim, ela aproveita o movimento da maré de cheia e baixa do mar para poder gerar energia elétrica com isso. Então, assim, energia solar, né, que vem do sol, existem equipamentos que captam essa energia e transformam em energia elétrica. Então, existe uma dezena de formas de energia, certo, que podem se transformar em energia elétrica. Essas são as principais, certo? No Brasil, hoje o Brasil, 85% aproximadamente da matriz energética brasileira é hidráulica, né, vem da força das águas. E isso, vamos dizer assim, é uma coisa importante por um lado e preocupante por outro. Porque quando falta chuva... Falta energia, e quando falta energia, a política brasileira energética, certo? Vamos dizer assim, a norma do sistema elétrico brasileiro diz que quando esses reservatórios de água eles estão baixos, certo? O governo ele tem que acionar o que chamam de térmicas, que são usinas que geram energia a partir de óleo diesel. Além de ser poluente, ela é uma energia que custa praticamente mais de 10 vezes o preço da outra energia.
E isso impacta, obviamente, no preço. Claro. Certo? Então, assim, com vamos dizer assim, essa ascensão social das pessoas, vai haver está havendo um consumo maior de energia, principalmente residencial. As perspectivas são até 2014, salvo engano, um aumento de 40% do consumo residencial em relação ao que a gente tem hoje, industrial não, mas residencial nessa ordem, certo? E isso vai ter um impacto sobre o todo, né? Sobre o país, e as pessoas precisam ter essa consciência para poder usar melhor essa forma de energia, porque muito do que se usa hoje se perde. Se perde por quê? Falta de esclarecimento, falta de consciência, isso? Se perde por uso indevido, né? O uso indevido, ele é, na minha opinião, falta de esclarecimento das pessoas. Porque eu acho o seguinte, da feita que a pessoa tem consciência de uma coisa, só se ela quiser mesmo desperdiçar, mas ela, quando começar a fazer o desperdício e ela tem consciência daquele desperdício, a consciência vai falar mais alto, né? O tribunalzinho dela ali vai reclamar. Então, eu acho, na minha opinião, é uma questão de esclarecimento mesmo. Esse esclarecimento, ele existe ou não? Falta? Poderia ser melhor? Eu acho que ele está começando, né? Na verdade, o governo federal ele tem algumas campanhas, mas eu acho que isso ainda não se popularizou. Assim, não é uma coisa popular ainda. A gente começou com esse movimento de esclarecimento das pessoas, muito com relação à questão ambiental. As pessoas hoje falam muito de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, essas coisas todas, né? Isso é importante para as próximas gerações que estão vindo. Mas na questão do uso da energia, a gente começou há pouco tempo, o governo federal ele tem alguns programas de incentivo a isso, mas ele não é uma coisa assim que virou um assunto de massa ainda, não é uma coisa que, vamos dizer assim, é dito na mídia, que percorre a mídia e que ganha a população de uma forma assim mais rápida, que permita, vamos dizer assim, tornar esse assunto mais popular. Ele ainda precisa ganhar essa popularidade, vamos chamar assim. Quando a gente vai a uma loja, enfim, a um estabelecimento para comprar um aparelho elétrico, eu acho que hoje, eu não sei, falta realmente, eu mesmo não tenho essa consciência, daí a importância da sua presença aqui, mas a gente sabe que quando a gente compra hoje um aparelho elétrico, existe a classificação do consumo. Exato. Agora, a população leva isso em consideração hoje? Ou isso está lá só para a gente ver aquelas letrinhas e tudo, mas as pessoas não sabem para que serve? Depende. Tem pessoas que levam em consideração e tem pessoas que não levam em consideração. Aquilo ali é um programa do governo federal, eu creio que eu não tenho de cor, mas eu acho que de 90, 91, que instituiu esse selo que chama Procel, o selo Procel. Então aquilo é um selo que classifica o equipamento em função do consumo de energia que ele tem. Ele tem uma classificação de A a F, certo? E tem as coresinhas também lá que estão junto com aquilo. Então ele vai de A a F, o mais eficiente é o A, o menos eficiente é o F. E aquilo ali permite que a pessoa, quando vai comprar, ela escolha, certo, um equipamento que vai consumir menos energia na casa dela. E, obviamente, vai refletir na conta. Normalmente, esses equipamentos, por serem equipamentos mais elaborados tecnologicamente, eles custam um pouco mais. Então, se você é uma pessoa esclarecida, que tem esse esclarecimento da importância disso aí, e sabe que você vai pagar ali 5%, 10% a mais naquele equipamento, mas que na sua conta mensal ele vai te trazer uma redução, sei lá, de 20%, 15% na tua conta, você opta por isso aí. Essa é a consciência, não é um gasto a mais, é um investimento. É um investimento, entendeu? Mas tem muitas pessoas que não, que elas assim, pensam de forma mais imediatista e elas geralmente optam pelos equipamentos mais baratos que normalmente consomem mais. Aí a questão é, o estabelecimento, ele deveria ou não? Eu acho que ele poderia, não é o deveria, mas talvez fosse uma tarefa do próprio estabelecimento orientar o consumidor nesse sentido. Eu acredito que, até como negócio mesmo, uma loja ou uma empresa que venda equipamentos, né, eu acho que ela devia fornecer esse tipo de serviço, esclarecer a população, mostrar os prós e os contras de cada equipamento. Não sei se é uma tarefa fácil, porque também você exige treino, né? Treinamento. Treino e, assim, do ponto de vista de negócio, você estaria induzindo
a um tipo de fabricante que fosse mais econômico do que outro e talvez interferisse na livre escolha das pessoas. Sim. Eu acho que o mais adequado, talvez, né, no caso das lojas, seria assim, divulgar mesmo, apresentar cartazes ou pregar alguma coisa, algum informativo que ajudasse a pessoa na hora da compra a justamente fazer essa escolha e até a conta, né? De quanto é que ela ganharia com isso aí. Né? Porque a gente, como você disse, eu acho que em tudo na nossa vida, as pessoas, nós hoje, pela própria correria, o nosso dia a dia, a gente tem essa tendência a querer tudo de forma imediata. E a gente acaba se prejudicando, e eu vejo enquanto dona de casa, é interessante. Hoje, se você for a uma loja, um estabelecimento, tudo é elétrico. Tudo. Você pode ter uma casa toda elétrica, de um abridor de lata, que era uma coisa simples, que a gente fazia só um movimento de punho, né, de mão. Verdade. Tudo transforma-se elétrico. Só que a gente, no fim da linha, que é o consumo e a conta, é que a gente não para pensar nisso na hora de optar, talvez, por ter menos coisas elétricas. É verdade. É elétrico e eletrônico. E eletrônico. Porque cada vez mais, hoje em dia, você tem televisão que tem acesso à internet, que você pode compartilhar arquivo, praticamente fazer uma videoconferência com outras pessoas que estiverem em outros lugares. E a intenção das pessoas, das famílias, é terem cada vez mais. Exatamente. E a gente não se dá conta de que isso pode nos prejudicar lá na frente. Exatamente. Hoje existem empresas que têm soluções, por exemplo, para você automatizar a casa, que eles chamam. Praticamente você tem um computador na sua casa que você controla tudo dentro de casa. Cortina, iluminação, acionamento de centrífuga, de cafeteira, tudo no computador. Isso já existe. Já está em uso, no Brasil, né? Já existe, inclusive. É caro, mas existe. E, assim, é uma tendência. Nos Estados Unidos isso é normal já hoje em dia. Que as pessoas têm um poder aquisitivo diferente, né? Tem um esclarecimento diferente, e isso é normal lá. A única coisa que eu sinto é que a gente deixa... Com isso, a gente tende a ficar mais ocioso. Porque a partir do momento que você aperta um único botão e resolve todo o seu problema... É verdade. Né? Eu não sei se isso tem o seu lado bom ou o seu lado ruim. Não, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim, falar assim primeiro, né? É que a gente fica mais preguiçoso, né? Com certeza. É mais cômodo, então a gente tinha que se levantar de um cômodo para o outro para fazer, a gente termina ficando mais acomodado. Mas também tem as coisas boas, porque junto com os equipamentos, eles possuem recursos que facilitam, vamos dizer assim, você programar a hora de ligar, a hora de desligar, forma de operar, e ele, por exemplo, você vai viajar, entendeu? Então você quer que uma luz ligue tal hora, desligue tal hora, que o jardim agoe sozinho, ele permite essas coisas. E usando menos energia, porque ele só vai ligar na hora que for programado e que tiver que fazer. Isso é muito legal. Entendeu? Então tem as vantagens, obviamente, e tem também as desvantagens. A vida moderna. A gente vai para um breve intervalo e a gente vai voltar para falar como otimizar dentro da nossa casa, como é que a gente pode melhorar a nossa conta no fim do mês e ajudar dessa maneira o ambiente em que a gente vive, né? E não estar só dentro do nosso mundinho, mas ajudar o mundo todo em que a gente está. Não sai daí, esse universo feminino, a gente volta já.